Hello! Nesse vídeo vamos ver as preposições de tempo am, on e it. As preposições de tempo am, on e it têm a mesma tradução. As três significam am, no ou na, mas são usadas em situações diferentes. Em, por exemplo, é usado para meses, anos, décadas, séculos, estações do ano. On, por sua vez, é usado em datas, dias, feriados com a palavra day e dias da semana. It é usado para horários, feriados e épocas festivas sem a palavra day. Vamos ver agora cada uma dessas preposições separadamente. Lembrando, am significa em, no ou na, e é usado com meses, anos, décadas, séculos e estações do ano. Por exemplo, em março, em maths. Em 1996, em 1960. Em 2000, em 2000. Nos anos 80, in the ages. Nos anos 80 e na década de 1990. No século 20, in the 20th century. No verão, the summer. No inverno, the rain. On, por sua vez, significa em, no ou na, mas vai ser usado para datas, dias, feriados com a palavra day e também com dias da semana. Por exemplo, on March 10, no dia 10 de março. Vejam que aqui, além do mês, tem também o dia, ou seja, é a data específica. On the 10th, no dia 10. Quando os dias vêm sozinhos, também usamos on. On New Year's Day, no dia de Ano Novo. Aqui temos um feriado, uma data festiva, específico. Usamos também. On Friday, na sexta-feira, com os dias da semana. Também usamos. On Friday morning, na manhã de sexta, ou sexta-feira de manhã. Então, com os dias da semana, usem on. It, por sua vez, também significa em, no, na. E também é usado com horários, feriados e épocas festivas sem a palavra day, diferente do exemplo passado. Por exemplo, at 6, às 6 horas, é um horário. At 9 o'clock, às 9 horas, mais um exemplo de horas. At lunchtime, na hora do almoço. At Christmas, no Natal, já temos um feriado, uma data festiva, sem a palavra day. Então, usamos at. A mesma coisa com New Year's, no Ano Novo, é uma data festiva especificamente, sem a palavra day. Então, usamos a palavra. No próximo exemplo, também são categorias importantes. Vamos ver outras expressões que também a gente usa essas expressões. And, no e it. Nas etapas dos dias. It, usamos in the morning, de manhã. It afternoon, à tarde. It evening, à noite ou anoitecer, o início da noite. Mas lembrando, se qualquer uma dessas palavras vier com os dias da semana, vai ser usado com on. On Thursday evening, na noite de quinta-feira, ou na quinta-feira à noite. Em seguida, vamos falar do on. Só lembrando, caso tenha um dia da semana, claro que vai ser usado. On Saturday morning, no sábado de manhã, ou na manhã de sábado também.
On Monday afternoon, na segunda tarde, ou na tarde de segunda-feira. On the weekend, no fim de semana. Também usamos on também para aniversários. On your birthday, no seu aniversário. E também com vacation, nas férias. Nas férias. No caso do at, também pode ser usado para outras partes dos dias. Por exemplo, meio-dia, noon, ou pode ser midday. E com essas duas palavras usamos it. Entenderam? At noon ou at midday. At midnight já é a meia-noite. É um horário específico. At night, à noite. Na hora do almoço, at noontime, na hora do jantar. Entenderam? Eu só coloquei alguns exemplos, entendeu? Lembrando, em datas festivas também usado de. Então, eu fiz aqui uma tabelinha para vocês entenderem um pouco melhor como se classifica e se divide as preposições de tempo em inglês. Primeiramente, o on, vamos começar pelo on. Eles se aplicam em days, que são dias, e também se aplica em weekend, que são finais de semana, o final de semana, na verdade. O próximo é o it. O it, ele se aplica, que é o... que são o quê? Hours, que são as horas, né? Especificamente. Então, ele só vai ser mencionado, ser aplicado quando tiver horas. E por último, também tem o quê? O week, que são o quê? Que ele se aplica week, que é semanas. Central, que é o quê? Século. Decades, que é décadas. Years, anos. E months, que são meses do ano. E ele se aplica em am. Então, cada um tem sua divisória, sua denominação, que se aplica numa frase, quando eu for falar, quando vocês falarem, na verdade, for aplicar de uma maneira correta. Entendendo? Então, vamos ver de novo como se fala cada um deles, ó. On, de uma maneira mais específica. It. E, por último, am. Passando um pouquinho mais pra frente, eu coloquei um quadrinho que divide perfeitamente cada um dessas denominações que eu coloquei no slide passado. Preposition of time. Aí cada um se aplica com uma diferente. It já vai o quê? Horas, entenderam? E o próximo, on, já vai o quê? Final de semana, os dias, entendeu? Também pode ser dias da semana, correct? Agora o in, especificamente datas e momentos do dia, como morning, evening, entendeu? E também pode ser também estações do ano, summer, todos se aplicam. Aqui eu coloquei uma parte do livro de vocês, ó, que explica basicamente o que eu tô falando para vocês, tem no livro. Vocês observem, estudem e respondam também o exercício dessa página, ó, Preposition of time. Aí tem aqui, ó, usando antes de períodos do dia. Example, tem o on, usado antes de dias da semana, e por último, it, usado antes de horas. Então, quando cair na prova ou tiver atividade para vocês responderem, voltem aqui no livro, estudem pelas aulas, pelos exercícios, pelas atividades e façam o exercício do livro, tudo bem? Aqui, ó, preencha as lacunas do texto com as preposições. Como essa aula eu passei na semana passada, então eu mandei para casa vocês responderem essa página, então vocês só corrijam, façam a resolução dessa página, vendo se vocês acertaram, se vocês erraram. Se vocês errarem, vocês coloquem a opção correta. Se vocês acertarem, good, muito bom.
Agora aqui, ó. Também eu mandei para casa na semana passada para vocês responderem, ó. Leia o diálogo, depois responda as questões. Esse texto aqui tá ótimo para vocês fazer, porque é um texto basicamente fácil e tá falando sobre as preposições de tempo, correct? Yes. Tem só 2 pessoas, na verdade, tendo um diálogo, então vai ficar muito simples para vocês responderem. Aqui, a próximo, aqui, ó. Que uniforme Jenny vai usar na nova escola? Tem no texto. Aí vocês veem se vocês copiaram e responderam corretamente. Qual é o horário do início das aulas? Também. E a terceira questão? Também. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar.